Apaixone-se pela história emocionante de Nora Bennett, uma garota trabalhadora que encontra romance inesperado com o viúvo rico Graham Calloway quando ela aceita um emprego em seu prestigioso Acres Rosefield. Sua conexão cresce apesar das diferenças de classe e da oposição familiar, provando que o amor pode florescer nos lugares mais surpreendentes. Antes de começarmos esta história, comente abaixo de onde você está assistindo. O sol da manhã espiava pelas árvores, enquanto Nora Bennett estacionava sua antiga caminhonete na beira de Rosefield Acres. A fazenda se estendeu diante dela, maior do que em qualquer lugar que ela jamais trabalhou. Aos 26, Nora foi usada para trabalhar duro. Ela criou seus 3 irmãos mais novos depois que seus pais morreram, fazendo qualquer emprego que pudesse encontrar em sua pequena cidade de Clayton. Não estrague tudo, ela sussurrou para si mesma, suavizando sua simples camisa de flanela. E James Bond, a senhora Prescott, a severa casa que a contratou, conheceu Nora na entrada do celeiro principal. Você está na hora. Bom, disse a senhora Prescott, verificando o relógio. Seus deveres são simples. Alimente os animais, limpe as canetas e fique fora da casa principal. O Sr. Calloway valoriza sua privacidade. Sr. Calloway? Nora perguntou. O proprietário, respondeu a Sra. Prescott com uma carranca. Embora você provavelmente nunca o encontre, ele se mantém para si mesmo desde... Bem, essa não é sua preocupação. Apenas faça o seu trabalho e não causa problemas. Nora assentiu. Sim, senhora. Depois que a Sra. Prescott saiu, Nora respirou fundo e olhou em volta do celeiro imaculado. Tudo estava em ordem perfeita, desde os fardos de feno bem empilhados até as ferramentas brilhantes penduradas na parede. Bem, ela disse aos porcos curiosos observando a da caneta. Parece que somos apenas nós agora. Nas semanas seguintes, Nora caiu em uma rotina confortável. Ela chegou ao amanhecer, alimentou os animais, limpou as canetas e fez pequenos reparos ao redor do celeiro. O trabalho era mais difícil do que ela esperava, mas ela não se importava. Os animais se tornaram seus amigos, especialmente uma porca, grávida que ela chamou de Penny. Certa manhã, enquanto limpava a caneta de Penny, Nora começou a cantar suavemente. Era uma velha canção folclórica que sua avó lhe ensinou sobre encontrar amor em lugares inesperados. Sua voz carregava pelo celeiro tranquilo enquanto ela trabalhava. Você tem uma voz bonita. Nora girou, quase jogando seu balde. Um homem alto com cabelos escuros e olhos tristes estava na entrada da caneta. Ele usava jeans de aparência cara e uma camisa de flanela que era boa demais para o trabalho agrícola. Suas botas estavam limpas, como se nunca tivessem tocado a lama. Sinto muito, ela gaguejou. Eu não sabia que alguém estava aqui. Não se desculpe, disse ele. Foi... bom. Eu não ouvi cantar aqui há muito tempo. Antes que Nora pudesse responder, o homem se virou e se afastou, desaparecendo tão rapidamente quanto ele apareceu. Naquela noite, Nora mencionou o encontro a Betty, a cozinheira que às vezes compartilhava café com ela. Você conheceu o Sr. Calloway? Os olhos de Betty se arregalaram. Ele quase não fala com ninguém hoje em dia. Sr. Calloway, o proprietário... Nora ficou chocada. Eu pensei que ele era um homem velho rico que morava na casa principal. Betty balançou a cabeça. Graham Calloway tem 31. Herdou este lugar de seu pai há 5 anos. Ele costumava ser diferente, amigável, sempre envolvido com a fazenda. Então sua esposa morreu em um acidente de carro há 2 anos. Ele não é o mesmo desde então. Nora pensou na tristeza em seus olhos. Isso é horrível. De fato, Betty concordou. Alguns dias ele caminha pela propriedade ao amanhecer. Outras vezes ninguém o vê por semanas. Você deve ter impressionado para ele falar com você. Na manhã seguinte, Nora estava mais ciente de seu ambiente enquanto trabalhava. Por 2 vezes ela pensou que viu alguém assistindo do loft. Mas quando ela olhou para cima, ninguém estava lá. Os dias se passaram e Nora quase se convenceu, imaginou o encontro, até que chegou uma manhã para encontrar Penny DeSalle em trabalho de parto mais cedo do que o esperado. Está tudo bem, garota. Nora acalmou arregaçando as mangas. Ela havia ajudado a entregar animais antes,
mas estava preocupada com complicações. Como ela se preparou para ajudar a porca em dificuldades, uma voz por trás dela perguntou: "Você precisa de assistência?" O Sr. Calloway ficou lá, sua expressão em questão. "Sim", disse Nora, focada demais em Penny para se sentir nervoso. "Ela está tendo problemas." Sem outra palavra, Graham enrolou as mangas e se ajoelhou ao lado dela. Juntos eles trabalharam para ajudar Penny a entregar 7 leitões saudáveis. Quando o último chegou, Nora riu com alívio e alegria. "Olhe para eles", disse ela, limpando gentilmente o menor leitão. "Eles são perfeitos." Graham estava observando. "Ah, não os leitões." "Sim", ele disse calmamente. "Perfeito." Seus olhos se encontraram e por um momento algo passou entre eles. Uma conexão inesperada e quente. O feitiço quebrou quando Graham ficou abruptamente. "Você é bom com eles", disse ele, lavando as mãos na pia próxima. "Os animais, quero dizer." "Eu cresci em torno das fazendas", explicou Nora, ainda embalando o leitão. "Os animais fazem sentido para mim. Eles não julgam ou esperam nada. Exceto a bondade." Graham assentiu como se estivesse entendendo algo importante. "Eu notei que você canta para eles." Nora corou. "Velho hábito. Minha avó me ensinou essas músicas. Disse que a música faz com que tudo cresça melhor, até leitões." Um fantasma de um sorriso tocou os lábios de Graham. "Sua avó parece sábia." Ele começou a sair e depois parou. "Você gostaria de um café? A cozinha sempre está pronta." Surpreso com o convite, Nora hesitou. "Eu deveria ficar com Penny por um tempo. Verifique se os leitões estão amamentando." "Corretamente." "Claro", disse Graham. "Outra vez, talvez." Mas ele voltou 30 minutos depois com 2 canecas de café. Eles sentaram em fardos de feno do lado de fora da caneta de Penny, vendo a nova mãe com seus bebês. "Há quanto tempo você trabalha aqui?" Graham perguntou. "Quase um mês", respondeu Nora, aquecendo as mãos na caneca. "É uma bela fazenda." "Costumava ser mais do que bonito", disse Graham, com sua voz distante. "Costumava estar vivo." Nora não sabia como responder a isso, então tomou um gole de café. "Sinto muito se te assustar", continuou Graham. "Eu geralmente não interajo com a equipe." "Por que você falou comigo, então?" Nora perguntou antes que pudesse se impedir. Graham olhou para ela, realmente olhou para ela, como se estivesse vendo algo que ninguém mais havia notado antes. "Por que você estava cantando e rindo? E isso me lembrou que ainda existem pessoas que encontram alegria em coisas simples." A honestidade em sua voz fez o coração de Nora bater mais rápido. A conversa deles foi interrompida pela senhora Prescott, que apareceu na entrada do celeiro. Seus olhos se arregalaram ao ver eles sentados juntos. "Sr. Calloway", disse ela rigidamente, "sua mãe ligou. Ela chegará amanhã para sua visita mensal." A expressão de Graham fechou imediatamente. "Obrigado, Sra. Prescott." Depois que a governanta saiu, Graham se levantou. "Eu deveria ir." "Claro", disse Nora, em pé também. "Obrigado pelo café e por ajudar com Penny." Ele assentiu, então disse: "As visitas de minha mãe são difíceis. Você pode querer ficar fora do caminho amanhã." "Ela é tão terrível?" Nora perguntou com um pequeno sorriso. "Ela tem opiniões fortes sobre como as coisas devem ser", respondeu Graham. "E quem pertence onde?" O aviso foi claro. Alguém como Nora simples, da classe trabalhadora não, cumpriria a aprovação da Sra. Calloway. No dia seguinte, Nora tentou se concentrar em seu trabalho, mas ela se viu vigiando Graham. Em vez disso, ela encontrou Evelyn Calloway, uma mulher alta e elegante aos 60 anos, com cabelos prateados perfeitamente estilizados e olhos afiados que não perderam nada. "Então você é a nova ajuda", disse Evelyn, estudando Nora como se estivesse avaliando seu valor. "Graham mencionou você." "Eu sou Nora Bennett, senhora", respondeu Nora, limpando as mãos no jeans. "Eu cuido dos animais." "Sim, bem, lembre-se de que é tudo o que você está aqui para fazer", disse Evelyn friamente. "Meu filho está vulnerável agora. Ele não precisa distrações." Antes que Nora pudesse responder, Graham apareceu. "Mãe, eu pensei que você estava descansando antes do almoço. Eu queria ver as melhorias que você mencionou." Evelyn respondeu suavemente.
Embora eu não esperasse encontrar você passando um tempo no celeiro. Nora ajudou a entregar os leitões de Penny ontem, disse Graham, uma pitada de desafio em sua voz. Eu estava checando sobre eles. O sorriso de Evelyn não alcançou seus olhos. Quão pitoresco! Bem, não nos deixe mantê-lo de seus deveres, senhorita Bennet. Enquanto Nora se afastou, ela ouviu Evelyn dizer: realmente, Graham, há assuntos mais importantes do que leitões. A família Wilson está chegando ao jantar na próxima semana. A filha deles, Caroline, faria um companheiro adequado para você. Naquela noite, Nora ficou até tarde para verificar Penny e seus bebês. Enquanto ela estava se preparando para sair, Graham a encontrou no celeiro. Sinto muito pela minha mãe, disse ele sem preâmbulo. Está tudo bem, respondeu Nora. Ela é apenas protetora de você. Graham passou a mão pelos cabelos em frustração. Ela quer que eu siga em frente, para ser a pessoa que eu era antes, mas não sei como. Talvez você não deveria ser quem você era, sugeriu Nora gentilmente. Talvez você esteja se tornando alguém novo. Graham olhou para ela com surpresa. Isso não é algo que eu considerei. Minha avó costumava dizer que a dor não encolher. Nós apenas crescemos em torno disso, disse Nora, lembrando-se de suas próprias lutas depois de perder os pais. A dor se torna parte de você, mas não de todos vocês. Por um momento, Graham parecia perdido em pensamento. Então ele perguntou: você andaria comigo? Há algo que eu gostaria de mostrar a você. Eles entraram em um silêncio confortável, através de um pomar de macieiras, seus galhos pesados com flores de primavera. No topo de uma pequena colina, havia um velho silo de grãos convertido em um deck de observação. Este é o meu lugar favorito na fazenda, disse Graham enquanto subiam as escadas até o topo. Você pode ver tudo daqui. A vista era de tirar o fôlego. Na luz desbotada, as terras agrícolas se espalharam em todas as direções, pacíficas e perfeitas. Venho aqui quando preciso lembrar por que fico, disse Graham em silêncio. É lindo, respondeu Nora. Eu posso ver por que você ama. Minha esposa Claire também adorou, disse Graham, sua voz cheia de dor e memória. Tínhamos tantos planos para este lugar. Então, uma noite chuvosa, ela foi à cidade para remédios, porque eu estava doente. Ela nunca chegou em casa. O coração de Nora doía por ele. Sinto muito, Graham. Durante muito tempo eu não suportava estar aqui sem ela, continuou ele. Tudo me lembrou o que eu havia perdido. Então, uma manhã, ouvi você cantando no celeiro, rindo com os animais como se o mundo não estivesse quebrado, e algo dentro de mim mudou. Ele se virou para encarar. Lá, sua expressão vulnerável e honesta. Você está alimentando mais do que porcos aqui. Você alimentou algo que eu não achei que ainda funcionou. Você também alimentou meu coração. Nora olhou para ele atordoada por suas palavras. Homens ricos não olhavam para garotas que pegavam a alimentação e cheiravam a palha. E se o fizessem, nunca foi por muito tempo. Não sei o que dizer. Ela admitiu. Você não precisa dizer nada, respondeu Graham. Eu só queria que você soubesse que fez a diferença aqui, para mim. Quando o sol se pôs atrás das colinas, lançando longas sombras na fazenda, Nora sentiu algo mudando dentro dela também. Espere, perigoso e frágil, enraizando onde menos esperava. Mas uma voz em sua cabeça a avisou para ter cuidado. Pessoas como Graham Calloway não acabaram com pessoas como ela. Não na vida real. Enquanto voltavam para o celeiro na escuridão de reuniões, Nora se perguntou se ela estava se preparando para o desgosto, ou se talvez, apenas talvez, essa conexão improvável pudesse se transformar em algo real. Na manhã seguinte, Nora chegou a Rosefield mais cedo do que o habitual. Ela não conseguia parar de pensar nas palavras de Graham, sobre como ela, de alguma forma, havia alimentado o coração dele. Nenhum homem jamais havia falado com ela assim antes. Enquanto alimentava os animais, ela tentou ser prática. Não, se empolgue, ela sussurrou para si mesma. Ele está sozinho e você estava aqui. Mas quando ela encontrou o café fresco esperando por ela em uma garrafa térmica da caneta de Penny, com uma nota simples que dizia: "Obrigado você por ontem", o coração dela bateu mais rápido. Para a semana seguinte, Graham apareceu durante suas rodadas matinais.
Suas conversas foram estranhas no começo, mas gradualmente se tornaram mais fáceis. Ele trouxe café. Ela compartilhou muffins caseiros. Eles conversaram sobre a fazenda, os animais e, às vezes, quando a manhã estava especialmente quieta, sobre si mesmos. Eu nunca planejei trabalhar em fazendas a vida toda. Nora admitiu um dia, enquanto eles assistiam os leitões de Penny cair um sobre o outro. Eu queria ir para a faculdade, talvez estudar medicina veterinária. O que te impediu? Graham perguntou. Vida, disse Nora simplesmente. Meus pais morreram quando eu tinha 18 anos. Meu irmão tinha 15 anos e minhas irmãs tinham apenas 12 e 10. Alguém teve que cuidar deles. A expressão de Graham suavizou. Você sacrificou seus sonhos por eles. Nora deu de ombros. Não foi um sacrifício. Eles são minha família. Meu irmão está na faculdade agora e minhas irmãs estão terminando o ensino médio. Isso é o suficiente para mim. Mas e os seus sonhos? Graham pressionou. Sonhos mudam, respondeu Nora. Talvez eu não tenha me tornado um veterinário, mas trabalhei com animais durante toda a minha vida. Fiquei feliz o suficiente. Feliz. O suficiente, Graham repetiu cuidadosamente. Isso é realmente tudo o que você quer? Antes que Nora pudesse responder, a Sra. Prescott apareceu com um lembrete sobre a reunião da tarde de Graham com o gerente da fazenda. Quando ele se afastou, Nora se perguntou se ela havia dito demais. Pessoas como Graham não conseguiam entender como era ter suas escolhas limitadas por circunstâncias. Naquela noite, Betty encurralou Nora na cozinha. As pessoas estão conversando, disse o cozinheiro sem rodeios. Sobre você e Sr. Calloway. Nora sentiu seu rosto nivelado. Não há nada para falar. Betty levantou uma sobrancelha. Ele passa mais tempo no celeiro do que em seu escritório hoje em dia, e a Sra. Prescott não está feliz com isso. Nós apenas conversamos, insistiu Nora. Ele está sozinho. Tenha cuidado, garota, alertou. Betty, homens ricos ficam solitários de maneiras que prejudicam mulheres comuns como nós. E Evelyn Calloway nunca aceitaria alguém como você na vida do filho dela. Nora queria discutir, mas sabia que Betty estava certa. Qualquer que seja a conexão que ela sentiu com Graham, a realidade de seus diferentes mundos não poderia ser ignorada. No dia seguinte, Graham não veio ao celeiro. Nem no dia seguinte. Nora disse a si mesma que era melhor assim. Ela se concentrava em seu trabalho e esqueceria sonhos impossíveis. No terceiro dia, quando ela estava saindo, Graham estava esperando seu caminhão. Sinto muito por ter estado ausente, disse ele. Minha mãe organizou vários jantares de negócios. Ela está determinada a me manter ocupado. Você não me deve explicações, disse Nora, tentando parecer casual. Eu sou apenas um funcionário. Graham franziu a testa. É isso que você pensa? Que passo um tempo com você fora de... O quê? Obrigação? Obrigação? Não sei por que você passa um tempo comigo, admitiu Nora. Somos de mundos diferentes, Graham. Talvez seja por isso que acho tão fácil falar com você, disse ele. Você me vê. Não é meu dinheiro, não minha dor, só eu. Ele se aproximou. Você jantaria comigo amanhã? Não na cozinha, não no celeiro. Um jantar de verdade na casa principal. Nora hesitou. O que a Sra. Prescott pensaria? Ou sua mãe? Eu não me importo com o que eles pensam, disse Graham com firmeza. Por 2 anos deixei a luto ditar minha vida. Deixei minha mãe agendar meus dias e organizar reuniões com mulheres adequadas. Mas nenhuma delas me faz sentir do jeito que faço quando estou com você. Sua honestidade fez as defesas de Nora desmoronar. Ok, ela concordou suavemente. Jantar. Na noite seguinte, Nora passou 1 hora escolhendo o que vestir. Ela se estabeleceu em seu único vestido, um vestido de verão azul simples que sua irmã lhe deu no Natal. Ela soltou o cabelo do seu rabo de cavalo habitual e usou a pequena maquiagem que possuía. Quando ela chegou à casa principal, Graham estava esperando na varanda. Ele usava calças escuras e uma camisa de botão azul, claro que combinava com os olhos. Por um momento eles apenas se entreolharam. Você está linda, disse Graham. Você também, respondeu Nora, depois corou. Quero dizer, você está bonita. Bonito. Graham sorriu. Um verdadeiro sorriso que alcançou seus olhos.
Entre. Eu tenho algo para mostrar a você. A casa principal era grandiosa, mas não ostensiva. Graham a levou através de uma grande sala de estar, com móveis confortáveis, a uma marquise nas costas. As paredes de vidro e o teto deram a impressão de estar ao ar livre enquanto permanecem protegidos. Uma pequena mesa foi marcada para o jantar com velas e flores. Eu pensei que comeríamos aqui, disse Graham. É o meu quarto favorito na casa. É adorável, Nora respirou, levando a vista dos jardins além. Claire projetou, disse Graham suavemente. Ela adorava assistir às estações mudando daqui. Nora sentiu uma pontada de incerteza. Você acha que ela se importaria? Nós, jantando? Aqui? Graham considerou a questão seriamente. Claire era a pessoa mais generosa que eu já conheci. Ela acreditava em viver plenamente e amar profundamente. Então não, eu não acho que ela se importaria. Acho que ela ficaria feliz por estar finalmente tentando viver de novo. Ele pegou uma cadeira para Nora. Eu sei que pode parecer estranho, falando sobre minha falecida esposa em um encontro. É isso que é isso? Nora perguntou. Um encontro? A expressão de Graham era sincera. Espero que sim. Não sou mais muito bom nisso, mas gostaria que fosse. O jantar foi surpreendentemente relaxado. Graham havia se cozinhado, uma refeição simples de frango assado, batatas e legumes. Eles conversaram sobre livros que leram, lugares que gostariam de visitar e suas estações favoritas em uma fazenda. Primavera, disse Graham decisivamente, quando tudo volta à vida. Fall, Nora rebateu, quando o trabalho da colheita compensa e você pode finalmente descansar. Depois do jantar, eles se mudaram para cadeiras confortáveis, perto das janelas. O sol estava se pondo, pintando o céu em laranjas e rosas brilhantes. Não me senti tão confortável com ninguém há muito tempo, admitiu Graham. Eu também não, disse Nora. Embora ainda não esteja certo por que você está interessado em alguém como eu. Graham parecia confuso. O que você quer dizer com alguém como você? Sou apenas um trabalhador agrícola, explicou Nora. Eu não fui para a faculdade. Não sei qual garfo usar em jantares sofisticados. Eu não sou o tipo de mulher que se encaixa no seu mundo. Talvez eu não queira mais meu mundo, disse Graham em silêncio. Talvez eu queira algo real. Ele estendeu a mão e pegou a mão dela. Você não é apenas um trabalhador agrícola, Nora. Você é gentil, forte e resiliente. Você enfrentou perdas como eu, mas não se escondeu do mundo como eu. Você continuou se importando. Isso é raro. Suas palavras tocaram algo no fundo dela. Por tanto tempo, Nora se definiu por suas responsabilidades e limitações. Graham parecia ver algo mais nela, algo valioso. Antes que ela pudesse responder, eles ouviram a porta da frente aberta, seguida de uma voz familiar chamada. Graham, você está em casa? Eu vi luzes acesas. Graham tenso. Minha mãe, ela não deveria estar aqui até a próxima semana. Evelyn Calloway apareceu na porta da marquise, elegante como sempre, em um terno personalizado. Seus olhos se estreitaram quando ela levou o jantar romântico e a presença de Nora. Vejo que estou interrompendo, disse ela friamente. Mãe, isso é inesperado, disse Graham em pé. Nora e eu estávamos jantando. Então eu vejo, respondeu Evelyn. Senhorita Bennet, não é? Como empreendedor de você. Nora sentiu o rosto corado de vergonha e raiva. Boa noite, senhora Calloway, eu deveria ir. Não, disse Graham com firmeza. Você não tem que sair. Mas Nora já estava reunindo sua bolsa. É tarde de qualquer maneira. Obrigado pelo jantar. Graham foi adorável. Evelyn se afastou para deixar Nora passar, sua expressão presunçosa, como se ela tivesse vencido uma batalha importante. Quando Nora chegou à porta da frente, ela ouviu Evelyn dizer, Sério, Graham, a garota do celeiro? Eu pensei que você tinha melhor julgamento. Não fale sobre ela dessa maneira. A voz de Graham estava apertada de raiva. Nora fechou a porta antes que pudesse ouvir o resto. No caminho para casa, ela lutou contra as lágrimas. Betty estava certo. Não havia lugar para alguém como ela no Graham's mundo. Na manhã seguinte, Nora pensou em chamar doentes, mas seu orgulho não permitiria. Ela chegou cedo,
determinada a fazer seu trabalho e evitar qualquer encontro estranho com Graham. Mas quando ela se aproximou do celeiro, ela viu a Sra. Prescott esperando por ela. Senhorita Bennet, disse a governanta, rigidamente. O Sr. Calloway gostaria de vê-lo em seu escritório. O estômago de Nora caiu. Ela estava prestes a ser demitida. Agora? Imediatamente, confirmou a Sra. Prescott, seu tom deixando claro que ela desaprovava. O escritório de Graham estava em um pequeno prédio perto da casa principal. Nora nunca esteve dentro antes. Ela bateu provisoriamente na porta. Entre, Graham chamou. Ele estava sentado atrás de uma mesa grande, parecendo cansada, como se não tivesse dormido bem. Obrigado por vir, Nora. A Sra. Prescott não me deu muita escolha, disse Nora, tentando parecer casual. Estou com problemas? Graham parecia surpreso. Não, é claro que não. Eu queria me desculpar pelo comportamento de minha mãe ontem à noite. Você não precisa se desculpar, disse Nora. Ela estava apenas protegendo você. De quê? Graham perguntou frustrado. Da felicidade? Da conexão? Tenho 31 anos, Nora. Não preciso da aprovação da minha mãe para jantar com alguém com quem me importo. As palavras alguém com quem me importo penduradas no ar entre elas. Sua mãe está certa sobre uma coisa, disse Nora em silêncio. Eu não pertenço ao seu mundo. Ontem à noite deixou isso claro. Isso não é verdade, insistiu Graham. A noite passada foi perfeita até ela chegar. Ele apareceu na mesa e pegou as mãos dela. Eu não quero voltar para como as coisas eram antes de você. Por favor, não deixe minha mãe afastá-lo. Olhando em seus olhos, Nora queria acreditar nele, mas a dúvida ainda a incomodava. O que acontece quando você se cansa de mim? Quando a novidade desaparece? Isso não é... Graham começou, mas foi interrompido por uma batida na porta. Ah, senhora. Prescott entrou sem esperar por uma resposta. Com licença, Sr. Calloway. Os Wilsons chegaram para a reunião deles. Graham parecia irritado. Eu não tenho uma reunião com os Wilsons. Sua mãe organizou, explicou a Sra. Prescott, olhando, para onde Graham ainda estava segurando as mãos de Nora. Ela pensou que você poderia querer mostrar a Caroline o novo cavalo que você adquiriu. Caroline Wilson. A mulher adequada, Evelyn havia mencionado. Nora gentilmente afastou as mãos. Duster, você deveria ir, eles estão esperando. Nora, espere, disse Graham, mas ela já estava caminhando em direção à porta. Está tudo bem, disse ela, forçando um sorriso. Podemos conversar mais tarde. Mas quando ela saiu, Nora não tinha certeza de que restava nada a dizer. Talvez isso tenha sido um sinal de que eles estavam se enganando. Pessoas como Graham acabaram com pessoas como Caroline Wilson, comunhão sofisticada da família certa, não com garotas da fazenda que tinham sujeira sob as unhas. Para a semana seguinte, Nora se concentrou em seu trabalho e evitou a casa principal. Ela ouviu de Betty que Caroline Wilson estava visitando regularmente, acompanhada por seus pais e Evelyn. Aparentemente, eles estavam discutindo uma parceria comercial entre as fazendas Wilson e Calloway. A Sra. Calloway parece bastante definida na partida, informou Betty. Miss Wilson é certamente bonita, educada na Europa, dizem eles. Nora tentou não deixar as notícias doíam, mas sim. Ela era ingênua ao pensar que o que ela e Graham compartilharam poderiam superar a realidade de seus diferentes mundos. Certa manhã, Nora chegou para encontrar Graham esperando por ela no celeiro. Ele parecia cansado e frustrado. Você está me evitando, disse ele sem preâmbulo. Estou ocupado, respondeu Nora, passando por ele para obter os baldes de feed. Nora, por favor, disse Graham, seguindo a. Apenas fale comigo. Ela se virou para encará-lo. O que há para conversar, Graham? Sua mãe quer que você esteja com alguém como Caroline Wilson, e ela está certa. É com quem você deveria estar. Não me diga com quem eu deveria estar, disse Graham ferozmente. Passei 2 anos deixando outras pessoas me dizer como sofrer, como seguir em frente. A única vez que me senti como você mesmo novamente é quando estou com você. A intensidade em sua voz fez Nora pausar. E Caroline? Não. A Caroline, disse Graham com firmeza. Há apenas um acordo comercial que minha mãe está tentando disfarçar como romance. Eu disse a ela que não estou interessada,
Mas ela não ouve. Ele se aproximou. Eu não quero Caroline Wilson ou qualquer outra pessoa que minha mãe considere adequada. Eu quero a mulher que canta para leitões e me faz café pela manhã e me olha como se eu fosse apenas um homem, não um viúvo rico. Suas palavras romperam as defesas de Nora. Estou com medo, Graham. Isso parece grande demais, rápido demais. Estou com medo também, ele admitiu. Mas tenho mais medo de voltar para a meia-vida que eu morava antes de você chegar aqui. Ele pegou as mãos dela novamente. Você vai nos dar uma chance, Nora? Uma chance real? Não reuniões secretas no celeiro ou jantares interrompidos por minha mãe. Um relacionamento real. Olhando em seus olhos, Nora viu sinceridade e esperança. E outra coisa, algo que parecia notavelmente com amor. Sim, ela sussurrou. Vou nos dar uma chance. O sorriso de Graham era como o nascer do sol depois de uma longa noite. Ele a puxou para perto e a beijou. Gentil a princípio, depois com a crescente paixão. Nora sentiu algo em seu peito se expandir e florescer, como uma flor se abrindo para o sol. Quando eles finalmente se separaram, Graham descansou a testa contra a dela. Eu deveria avisá-lo, minha mãe não facilitará isso. Sou mais difícil do que parecer, respondeu Nora com um sorriso. E você também. Pela primeira vez em anos, Nora se permitiu esperar algo mais do que apenas sobreviver. Algo que parecia felicidade, como possibilidade, como um futuro que ela não ousava imaginar. Mas enquanto caminhavam de mãos dadas em direção aos Pigpens, nenhum deles percebeu a senhora Prescott assistindo das sombras, sua expressão sombria quando ela puxou o telefone para ligar para Evelyn Calloway. Uma semana após o beijo no celeiro, Nora mal conseguia acreditar em quanto havia mudado. Graham tornou seu relacionamento público, para grande parte da consternação da senhora Prescott e da fúria de Evelyn Calloway. Agora, em vez de conversas secretas durante o café da manhã, eles passaram noites juntos em restaurantes e tardes locais, caminhando pela propriedade, planejando melhorias na fazenda. Estou pensando em expandir a operação de porco, disse Graham enquanto eles checavam os leitões em crescimento de Penny. Talvez inicie um pequeno negócio de carne de porco orgânico. O que você acha? Acho que é uma ótima ideia, respondeu Nora. Tocou, que ele valorizou a opinião dela. Esses pequenos estão quase prontos para serem desmamados. Graham a observou com os animais, sua expressão macia. Você é incrível com eles. Você consideraria assumir mais responsabilidades aqui? Talvez como gerente de gado em vez de apenas celeiro ajude? Nora olhou surpresa. Você está falando sério? Completamente. Graham assentiu. Você sabe. Mais sobre cuidados com animais do que qualquer outra pessoa na fazenda. Faz sentido. As pessoas vão falar, alertou Nora. Eles dirão que eu consegui o emprego porque estamos juntos. Graham pegou a mão dela. Deixe-nos falar. Estou oferecendo porque você está qualificado. Nosso relacionamento é separado disso. Antes que Nora pudesse responder, eles ouviram uma ligação urgente da entrada do celeiro. Era Rick, um dos trabalhadores da fazenda. Senhor Calloway, há um problema na casa principal. Sua mãe está causando uma cena. Graham suspirou. E agora? Ela trouxe motores, explicou Rick desconfortavelmente. Diz que está levando alguns móveis que pertencem a ela. A senhora Prescott tentou detê-la, mas... Graham apertou a mão de Nora. É melhor eu lidar com isso. Verifique a chuva em nossa conversa. Claro, Nora assentiu. Ir. Depois que Graham saiu, Nora continuou seu trabalho tentando não se preocupar. Evelyn Calloway deixou sua desaprovação clara desde que aprendeu sobre o relacionamento deles. No jantar no fim de semana passado, ela passou a refeição inteira deixando dicas sobre a falecida esposa de Graham, Claire, e como algumas perdas nunca podem ser substituídas por substitutos inferiores. Betty encontrou Nora na hora do almoço, trazendo um sanduíche para o celeiro. Uma grande manhã na casa grande, o cozinheiro disse entregando a comida. Senhora Calloway está no caminho da guerra. O que aconteceu? Nora perguntou. Ela afirma que certas antiguidades são herança familiar que devem ir para a casa dela, na cidade, explicou Betty.
Mas Graham diz que pertencem a Rosefield. Eles estavam gritando quando eu saí. Nora franziu a testa. Por que agora? Essas antiguidades estão aqui há anos. Por sua causa, querida, disse Betty sem rodeios. A senhora Calloway está tentando afirmar o controle. Ela vê você como uma ameaça à sua influência sobre o filho. Isso é ridículo, protestou Nora. Eu não quero ficar entre Graham e sua mãe. Você já tem, Betty respondeu suavemente. E não é sua culpa. O Sr. Graham está finalmente se defendendo, fazendo suas próprias escolhas. Isso a assusta. Naquela noite, Graham chegou à pequena casa de aluguel de Nora, à beira da cidade. Ele parecia exausto, mas determinado. Minha mãe voltou para a cidade, disse ele, enquanto Nora fez o chá. Ela pegou alguns móveis que afirmou ser dela. Eu deixei que ela não valesse a pena lutar. Sinto muito, disse Nora, colocando uma caneca na frente dele. Isso é tudo por minha causa, não é? Graham balançou a cabeça firmemente. Não. Isso é sobre minha mãe não aceitar que estou pronto para seguir em frente com minha vida. Ela está controlando tudo desde que Claire morreu. E ela não consegue lidar com o fato de finalmente estar tomando minhas próprias decisões. Ele pegou a mão de Nora na mesa da cozinha. Não deixe que ela faça você duvidar de nós. O que temos é real. Eu sei, disse Nora suavemente. Mas eu odeio ser a razão para esse conflito. A família é importante, Graham. Não quero que você perca o seu por minha causa. Graham parecia perturbado. Minha mãe virá por aí eventualmente. Ela só precisa de tempo. Mas Evelyn Calloway não tinha intenção de dar-lhes tempo. Na manhã seguinte, Nora chegou ao trabalho para encontrar Caroline Wilson em turnê pela fazenda com Graham e sua mãe, que aparentemente retornaram da cidade. Ah, senhorita Bennet, disse Evelyn com falsa calor quando viu Nora. Estávamos apenas discutindo o gado. A família de Caroline teve um grande sucesso com porcos de raças patrimoniais. Talvez você possa mostrar a ela sua configuração. A maneira como ela disse configuração fez parecer inadequada e amadora. Caroline Wilson era tudo o que Nora não era. De uma só vez, elegantemente vestido com roupas muito caras para o trabalho da fazenda, com cabelos e maquiagem perfeitos. Mas seu sorriso parecia genuíno quando ela estendeu a mão para Nora. Eu adoraria ver seus porcos, disse ela. Papai diz que o futuro das pequenas fazendas está em produtos especializados. Graham chamou a atenção de Nora, sua expressão se desculpando. Minha mãe e os Wilsons chegaram sem aviso prévio esta manhã para discutir uma colaboração em potencial. Engolindo seu desconforto, Nora os levou para as canetas de porco, explicando sua rotina de cuidados e apontando Penny e seus leitões. Em crescimento. Eles são adoráveis, disse Caroline, inclinando-se sobre a cerca. E de aparência saudável também. Você claramente sabe o que está fazendo. Obrigado, respondeu Nora, surpresa com o elogio sincero. Caroline estudou a gestão agrícola na faculdade, interrompeu Evelyn. Ela entende as técnicas agrícolas modernas, não apenas métodos antiquados. A escavação era óbvia, mas Nora se recusou a morder a isca. Eu adoraria ouvir sobre o que você aprendeu, disse ela a Caroline. Eu tenho pensado em fazer algumas aulas noturnas no Community College. Realmente? Caroline parecia interessada. Isso é fantástico. Eles têm excelentes programas. Enquanto continuavam conversando, Nora percebeu que Caroline não era o inimigo. Ela era apenas mais um peão no jogo de Evelyn. Quando o passeio terminou, Evelyn anunciou que todos almoçariam na casa principal. Você se juntará a nós, não é, senhorita Bennet? Ela perguntou, tornando impossível para Nora recusar sem parecer rude. O almoço foi excruciante. Evelyn dominou a conversa, constantemente direcionando-a para memórias de Claire ou tópicos, que destacaram as diferenças entre Nora e o mundo de Graham veio. O Sr. Wilson falou sobre seu clube de iate. A Sra. Wilson discutiu seu javali de Carridated. Caroline mencionou viajar pela Europa depois da faculdade. Nora ficou quieta, sentindo-se mais deslocada a cada minuto que passava. Ela notou Graham crescendo cada vez mais tenso ao lado dela. Finalmente, Evelyn entregou seu golpe de mestre. Oh, Caroline, eu esqueci de lhe contar.
Encontramos alguns dos antigos designs de Claire para o East Garden. Você sabe que ela estudou arquitetura paisagística? Esse talento, ninguém tocou esse jardim desde... Bem, Graham não teve o coração para mudar nada que ela criou. Graham abaixou o garfo com um barulho. Mãe, isso é o suficiente. O que, querida? Evelyn perguntou inocentemente. Estou apenas compartilhando as realizações de Claire com nossos convidados. Não, você está deliberadamente tentando deixar Nora desconfortável, disse Graham, sua voz apertada. E isso para agora. Um silêncio constrangedor caiu sobre a mesa. Talvez devêssemos discutir os negócios em outra hora, sugeriu Wilson, claramente desconfortável. Não, por favor, fique, disse Graham. Mas preciso esclarecer algo primeiro. Ele se virou para encarar sua mãe. Eu amei Claire profundamente. Sua morte quase me destruiu. Mas ela se foi e ela não está voltando. Nora não é um substituto para Claire. Ela é ela mesma e é isso que eu me preocupo. O rosto de Evelyn corou de raiva. Você está sendo impulsivo. Isso, paixão pela garota do celeiro, é apenas uma fase. Claire era sua alma gêmea. Não. A chame de The Barn Girl, disse Graham friamente. O nome dela é Nora Bennett e ela é a mulher que estou me apaixonando. As palavras pendiam no ar como trovão antes de uma tempestade. Nora olhou para Graham, seu coração batendo. Ele nunca havia dito amor antes. Evelyn ficou abruptamente. Vejo que você está determinado a fazer de bobo. Não vou sentar aqui e ver isso acontecer. Ela varreu a sala, deixando um silêncio desconfortável para trás. Bem, disse a Sra. Wilson depois de um momento. Talvez devêssemos continuar nisso outra vez. Depois que os Wilson saíram, Nora e Graham sentaram-se sozinhos na grande mesa de jantar. Você quis dizer isso? Nora perguntou em silêncio. Sobre se apaixonar por mim? Graham pegou a mão dela. Sim, eu não planejei dizer assim, mas sim. Estou me apaixonando por você, Nora Bennett, e isso me aterroriza. Por quê? Nora sussurrou. Porque eu pensei que nunca mais me sentiria assim depois que Claire morreu, explicou Graham. E porque tenho medo de te perder também. Você não vai me perder, Nora garantiu-lhe, apertando a mão dele. Mas sua mãe terá que aceitar minha escolha, disse Graham com firmeza. Ou não. Mas eu não vou deixá-la afastá-lo. Naquela noite, eles se sentaram na varanda balançando na pequena casa de Nora, conversando sobre o futuro. Graham falou sobre planos para a fazenda. Nora compartilhou seus sonhos de terminar sua educação algum dia. Você deveria fazer isso, incentivou Graham. O Community College possui um programa de técnico em veterinário. Você pode começar neste outono. Talvez algum dia, disse Nora, não querendo ter suas esperanças. No momento, preciso me concentrar em ajudar minha irmã com aplicativos da faculdade. Você está sempre colocando os outros em primeiro lugar, observou Graham. Seus irmãos, os animais, até eu. Quando você se coloca em primeiro lugar, Nora nunca pensou nisso dessa maneira. Acho que não estou acostumado a pensar apenas em mim. Graham beijou-a suavemente. Bem, estou pensando em você, e acho que você merece tudo o que deseja na vida. Pela primeira vez, Nora se permitiu imaginar um futuro em que poderia ter amor e seus sonhos. Parecia perigoso, mas emocionante. Dia seguinte, tudo se desfez. Nora chegou ao trabalho para encontrar a Sra. Prescott, esperando com uma expressão fria. Senhorita Bennett, uma palavra, por favor. A governanta levou Nora ao escritório de Graham, onde Evelyn Calloway estava sentado atrás da mesa, como se ela a possuísse. Graham não estava em lugar algum. Senhorita Bennett, disse Evelyn sem preâmbulo. Eu estarei direto. Quanto seria? Preciso para você deixar Rosefield e nunca mais entrar em contato com meu filho? Nora sentiu que havia sido um tapa. Com licença? Evelyn abriu uma gaveta e pegou um talão de cheques. Todo mundo tem um preço. Nomeie o seu. O suficiente para finalizar a sua educação, talvez, ou para ajudar seus irmãos. Eu fiz minha pesquisa. Eu sei sobre suas lutas financeiras. A raiva substituiu o choque de Nora. Não estou à venda, Sra. Calloway. Não seja ingênuo, disse Evelyn com desdém.
Você e eu sabemos que esse relacionamento com Graham é um beco sem saída. Ele se cansará de você eventualmente. A novidade vai desaparecer e ele perceberá que você pertence a mundos diferentes. Você não conhece muito bem seu filho se pensa nisso, respondeu Nora. A expressão de Evelyn endureceu. Eu o conheço melhor do que ninguém. Ele está vulnerável agora, tomando decisões com base em emoções e não na razão. Graham precisa de alguém que entenda sua posição, suas responsabilidades. Ele precisa de alguém que se preocupe com ele como pessoa, não como posição. Olha, Nora. Que poético, disse Evelyn sarcasticamente. Mas a realidade não é um romance, Miss Bennet. Meu filho é responsável por uma empresa multimilionária e um legado familiar. Ele não precisa de distração. Onde está Graham? Nora perguntou, recusando-se a se envolver mais. Ele está se encontrando com o banco na cidade, respondeu Evelyn. Ele não sabe que estou aqui e não precisa. Pense na minha oferta. Estarei na casa principal até amanhã. Nora saiu sem outra palavra, seus pensamentos em tumulto. Parte dela queria encontrar Graham imediatamente e dizer a ele o que sua mãe havia feito. Mas outra parte se perguntou se Evelyn poderia estar certo. Graham acabaria se cansando dela? Eles estavam se enganando pensando que o amor poderia preencher suas diferentes origens. À tarde, os rumores estavam girando pela fazenda. Betty encontrou Nora na sala de alimentação, parecendo chocado. Ouvi dizer que a senhora Calloway lhe ofereceu dinheiro para sair, disse o cozinheiro sem preâmbulo. Isso é verdade? As notícias viajam rápido, disse Nora amargamente. Betty suspirou. A senhora Prescott tem uma boca grande e uma pequena lealdade a alguém, exceto a senhora Calloway. O que você vai fazer? Eu não sei, admitiu Nora. Eu amo esse trabalho e eu amo Graham, mas talvez a mãe dele esteja certa. Talvez sejamos muito diferentes. Bobagem, disse Betty com firmeza. Aquele homem olha para você como você pendurou a lua. Não deixe que aquele velho abutre te afaste. Antes que Nora pudesse responder, um dos fazenda entrou correndo. Nora, venha rápido! Penny saiu e está indo para a estrada. Nora correu para fora para ver a semear trote determinadamente em direção à entrada da fazenda, vários de seus leitões agora de meio adulto seguindo atrás. Bloqueie a garagem! Nora gritou para os trabalhadores. Não a perseguir, você apenas a faz correr mais rápido. Nos 30 minutos seguintes, o caos reinou, enquanto todos tentavam encurralar Penny e seus bebês. Os leitões foram facilmente capturados, mas Penny evitou todas as tentativas, parecendo intenção de chegar à estrada principal. Finalmente, Nora viu o caminhão de Graham retornando da cidade. Ele pulou imediatamente, absorvendo a situação. Ela está indo para o Oak Grove. Ele ligou para Nora. Corte o pomar de maçã. Podemos prendê-la entre nós. Trabalhando juntos, eles finalmente conseguiram guiar Penny de volta para o celeiro. Até então, ambos estavam enlameados, suados e rindo de alívio. Alguma equipe que fazemos, disse Graham, alcançando uma mancha de lama da bochecha de Nora. Seu toque a lembrou da oferta de Evelyn, e seu sorriso desapareceu. Graham, eu preciso te dizer uma coisa. Eles se sentaram em um fardo de feno do lado de fora da caneta, onde Penny havia retornado com segurança, e Nora contou seu encontro com Evelyn. A expressão de Graham escureceu com cada palavra. Não acredito que ela faria isso, disse ele, quando Nora terminou. Na verdade, eu posso acreditar, e isso é pior. Talvez ela tenha razão, disse Nora em silêncio. Somos de mundos diferentes. Pare, disse Graham com firmeza. Você acha que eu me preocupo com isso? Quando estou com você, o mundo faz sentido novamente. Você me trouxe de volta à vida, Nora. Não vou deixar minha mãe tirar isso embora. Ele ficou de repente. Eu preciso falar com ela. Agora. Graham, espere. Nora chamou, mas ele já estava caminhando em direção à casa principal, raiva em todas as linhas de seu corpo. Nora seguiu, a B preocupado fora o que pode acontecer. Ela chegou à casa, assim que, gritando, eclodiu do estudo. Como você se atreve a tentar comprar a mulher que eu amo? A voz de Graham carregava claramente. Estou tentando protegê-lo, gritou Evelyn. Você não está pensando claramente. Essa garota conseguiu trabalhar em sua vida. Mas o que ela quer? Seu dinheiro? Seu nome? Ela me quer, respondeu Graham,
sua voz mais silenciosa, mais intensa. Só eu. Não é meu dinheiro, nem minha fazenda, nem minhas conexões familiares. Ela é a única pessoa em minha vida que me vê por quem eu realmente sou. Você está sendo ingênuo, insistiu Evelyn. Pessoas como ela sempre querem algo. Pessoas como ela? Graham repetiu incrédulo. Você quer dizer pessoas que trabalham duro? Quem se sacrifica por suas famílias? Quem mostra bondade sem esperar? Nada em troca? Sim, quão terrível. Você está apaixonado, disse Evelyn com desdém. Vai passar. Isso não é paixão, afirmou Graham. Eu a amo, e se você não pode aceitar isso, se não pode tratá-la com respeito, então não é mais bem-vindo em Rosefield. Nora ofegou com o ultimato. Ela não queria isso. Não queria entrar entre Graham e seu único pai. A voz de Evelyn ficou fria. Você escolheria isso, essa garota da fazenda em vez de sua própria mãe? Over the memory of Claire? Claire teria vergonha de você agora, disse Graham em silêncio. Ela acreditava no amor, na bondade. Ela teria recebido Nora. Você não a conhecia tão bem quanto pensou se acredita nisso, Evelyn fez. Eu a conhecia melhor do que ninguém, respondeu Graham. Ela era minha esposa, não uma santo ou um troféu. Ela era uma pessoa real com falhas e sonhos, assim como Nora, assim como eu. E ela gostaria que eu fosse feliz novamente. A porta do estudo se abriu de repente e Evelyn saiu quase colidindo com Nora no corredor. O rosto da mulher mais velha estava corado de raiva. Espero que você esteja satisfeito. Ela cuspiu em Nora. Você virou meu filho contra mim. Essa nunca foi minha intenção, disse Nora em silêncio. As intenções não significam nada, Evelyn sibilou. Apenas consequências importantes. E você viverá com eles, ambos. Ela passou por Nora e pela porta da frente. Momentos depois, eles ouviram seu carro começar e o som de pneus em cascalho enquanto ela se afastava. Graham apareceu na porta do estudo, sua expressão sombria. Quando ele viu Nora, seu rosto suavizou. Lamento que você tenha ouvido isso, disse ele. Eu não queria isso, disse Nora, lágrimas enchendo os olhos. Eu nunca quis ficar entre você e sua mãe. Você não fez, Graham assegurou-a, puxando-a nos braços dele. Ela fez isso sozinha, e eu quis dizer o que disse. Eu te amo, Nora Bennett. Eu também te amo, Nora sussurrou contra o peito dele. Mas o que acontece agora? Graham se afastou. Para olhá-la. Agora construímos uma vida juntos, se é isso que você quer. Minha mãe virá por aí eventualmente. Ou ela não. Mas não vou deixá-la mais ditar minha felicidade. Naquela noite, enquanto se sentavam na varanda da casa principal, observando vaga, lumes dançando sobre os campos, Nora sentiu uma complicada mistura de emoções. Se divertindo com o amor de Graham, triste por sua brecha com sua mãe e em dúvida persistente sobre se o relacionamento deles poderia suportar as pressões à frente. O que você está pensando? Graham perguntou, o braço em volta dos ombros dela. O futuro, admitiu Nora, às vezes é assustador. Sim, concordou Graham, mas menos assustador quando você não está enfrentando isso sozinho. Na manhã seguinte, Nora chegou cedo como sempre para alimentar os animais. No celeiro, ela encontrou uma nota presa na caneta de Penny. Encontre-me no silo ao nascer do sol. G. Sorrindo, Nora terminou suas tarefas rapidamente e seguiu para o velho silo de grãos, onde eles assistiram o pôr do sol semanas atrás. Graham estava esperando no topo, uma pequena cesta ao lado dele. Café. Da manhã com vista, explicou ele, gesticulando para a disseminação de muffins, frutas e térmicos do café. Enquanto comiam, vendo o sol subir mais alto sobre os campos, Graham pegou a mão dela. Eu tenho pensado sobre o que minha mãe disse, ele começou. O coração de Nora afundou. E ela estava certa uma coisa, disse Graham. Vimos de mundos diferentes, mas é isso que nos faz trabalhar. Você me fundamentou, Nora. Você me lembra o que é real e importante. Ele estendeu a mão no bolso e puxou uma pequena caixa, a respiração de Nora presa em sua garganta. Este é o anel da minha avó, disse Graham, abrindo a caixa para revelar um diamante simples, mas elegante. Meu avô era uma fazenda quando a conheceu.
A família dela desaprovava, assim como minha mãe desaprova você. Mas eles construíram uma vida maravilhosa juntos e começaram o que se tornou Rosefield Acres. Ele olhou nos olhos dela. Não estou pedindo que você se case comigo ainda. É muito cedo e nós dois sabemos. Mas quero que você tenha isso como uma promessa. Uma promessa de que estou nisso a longo prazo, que acredito em nós, que um dia, quando estamos prontos, quero construir uma vida com você. Lágrimas encheram os olhos de Nora quando Graham deslizou o anel na mão direita. Um anel de promessa, explicou. Até estarmos prontos para que ele se mova para a mão esquerda. É lindo, Nora sussurrou. E sim, eu acredito em nós também. Quando o sol se levantou totalmente sobre Rosefield Acres, Nora Bennett, a garota que sempre colocou todos os outros em primeiro lugar, se permitiu abraçar esperança, amor e a promessa de um futuro que nunca ousara imaginar. Com os braços de Graham ao seu redor, os diferentes mundos de onde eles vieram não pareciam mais importar. Tudo o que importava era o mundo que eles construiriam juntos. Mas no canto tranquilo de sua mente, Nora se perguntou se Evelyn Calloway encontraria uma maneira de cumprir sua promessa também. A promessa de consequências para levar o coração do filho. O anel de promessa brilhava no dedo de Nora enquanto ela trabalhava, pegando a luz do sol sempre que movia a mão. 2 semanas se passaram desde o gesto romântico de Graham no silo, e a vida em Rosefield se estabeleceu em um novo ritmo. Com Evelyn voltou para a cidade. A atmosfera parecia mais clara, embora a Sra. Prescott permanecesse fria e formal sempre que Nora cruzava seu caminho. Você está cantarista de novo, observou Graham uma manhã quando se juntou a Nora para suas rodadas diárias. Eu gosto dessa música. Era a favorita da minha avó, explicou Nora, sorrindo, enquanto ele trouxe a mão dela para os lábios. Para um beijo rápido. Ela costumava cantar enquanto amassara o pão. Graham promoveu oficialmente Nora para o gerente de gado, dando-lhe mais responsabilidade e um aumento muito necessário. Alguns dos trabalhadores resmungaram a princípio, mas a maioria passou a respeitar seu conhecimento e ética de trabalho. Alguma palavra de sua mãe? Nora perguntou com cuidado, sabendo que era um assunto sensível. Graham balançou a cabeça. Nada, ela nunca passou tanto tempo sem ligar antes. Talvez eu deva falar com ela, sugeriu Nora. Tente fazer as pazes. Não, já é seu trabalho consertar isso, disse Graham com firmeza. Minha mãe fez sua escolha. Ela virá quando estiver pronta. Mas Nora não tinha tanta certeza. O anel de promessa parecia pesado às vezes, sobrecarregado pelo conhecimento de que sua felicidade havia chegado ao custo do relacionamento de Graham com seu único pai. Naquela tarde, Nora recebeu uma ligação inesperada no escritório do celeiro. Senhorita Bennett, este é o Dr. Wilson, pai de Caroline. Nora franziu a testa em confusão. Sim? Como posso ajudá-lo, Dr. Wilson? Eu queria te dar um aviso, disse ele, sua voz em questão. Evelyn Calloway veio me ver ontem. Ela estava fazendo acusações. Que tipo de acusações? Nora perguntou, seu estômago apertando. Ela afirma que você manipulou Graham para obter ganhos financeiros, explicou o Dr. Wilson desconfortável. Diz que você o alienou da família e dos amigos para controlar os bens da fazenda. Nora se sentiu doente. Isso é ridículo. Eu sei disso, disse Wilson rapidamente. Caroline falou muito bem de você após a nossa visita, mas Evelyn está espalhando essas histórias pela cidade, no country club, no conselho do hospital. Pensei que você deveria saber. Depois de agradecer, Nora sentou-se em sua mesa, tremendo. Rosefield pode ser o santuário deles, mas eles não podiam se esconder do mundo exterior para sempre. Evelyn era poderoso na comunidade, com conexões em todos os lugares. Cague muito antes de seus sussurros afetarem os relacionamentos comerciais da fazenda. Nora não contou a Graham sobre a ligação. Ele teve o suficiente para se preocupar com os planos de expansão da fazenda e a próxima reunião com inspetores de certificação orgânica. Em vez disso, ela se jogou no trabalho, determinada a provar seu valor além de qualquer dúvida. Uma semana depois, Graham a surpreendeu com notícias. Fui convidado a falar na Conferência Agrícola Regional no próximo mês.
Eles querem que eu fale sobre nossa transição orgânica. Isso é maravilhoso, Nora exclamou. Você será perfeito. Eu quero que você venha comigo, disse Graham. Não apenas como minha namorada, mas como apresentadora. Você sabe mais sobre nossas práticas de gado do que eu. Nora hesitou. Eu nunca falei em público antes, não para uma sala cheia de especialistas. Você conhece suas coisas, garantiu Graham. E isso significaria muito para mim ter você lá. Como ela poderia recusar quando ele olhou para ela assim? Ok, ela concordou, mas você terá que me ajudar a me preparar. As semanas seguintes foram um turbilhão de preparação. Nora pesquisou, praticou sua apresentação e até comprou roupas profissionais com a ajuda de sua irmã. Graham sorriu de orgulho quando ficou mais confiante em sua parte da apresentação. 3 dias antes da conferência, Betty correu para o celeiro, onde Nora estava trabalhando. Você precisa ver isso, disse o cozinheiro, empurrando um jornal local para ela. Na página da sociedade, havia uma foto de Evelyn Calloway em um evento de caridade, parado ao lado de uma mulher loira deslumbrante. A legenda dizia: Evelyn Calloway recebe a prima de Claire Calloway, Diana Sutton, na cidade. Diana planeja uma estadia prolongada para ajudar com assuntos da família. Nora olhou para a foto, seu sangue ficando frio. O primo de Claire? Estadia prolongada. As implicações foram claras. Ela se parece com Claire, disse Betty em silêncio. Eu a conheci no casamento anos atrás. A semelhança é estranha. Nora devolveu o jornal, suas mãos surpreendentemente constantes, apesar da turbulência lá dentro. Graham sabe? Ainda não, respondeu Betty. Ninguém teve o coração para contar a ele. Nora quadrou seus ombros. Então eu vou. Ele merece ouvir isso de alguém que o ama. Ela encontrou Graham em seu escritório, revisando documentos para a conferência. O sorriso dele, quando a viu, fez o que ela tinha que fazer ainda mais. Eu preciso mostrar uma coisa, disse ela, colocando o jornal em sua mesa. A expressão de Graham mudou ao ler a legenda e estudou a foto. Diana, ele disse suavemente. Eu não a vejo desde o funeral. Você sabia que ela estava vindo? Nora perguntou. Não, respondeu Graham, parecendo perturbado. Minha mãe deve ter organizado. Ele pegou a mão de Nora. Isso não muda nada entre nós. Tem certeza? Nora não pôde deixar de perguntar. Ela é a família de Claire. E se ela se parece com Claire? Ela não é Claire, disse Graham com firmeza. E eu não sou o mesmo homem que eu era então. Eu te amo, Nora. Suas palavras a tranquilizaram, mas a dúvida permaneceu. O que era o planejamento Evelyn? E como Graham reagiria quando se deparou com alguém que o lembrou tanto de sua falecida esposa? A resposta ocorreu mais cedo do que o esperado. Naquela noite, como Nora e Graham estavam jantando em sua casa, a Sra. Prescott apareceu na porta. Com licença, Sr. Calloway. Você tem visitantes. Evelyn entrou na sala de jantar, elegante, como sempre, seguida por uma mulher loira alta, cuja semelhança com a foto que Nora tinha visto nas fotografias de Claire foi surpreendente. Graham, querido, disse Evelyn, ignorando Nora completamente. Olha quem veio ficar. Diana chegou cedo e estava desesperada para vê-lo. Diana deu um passo à frente, sua expressão tímida e ansiosa. Graham, já faz muito tempo. Graham se levantou claramente pego de surpresa. Diana, isso é inesperado. Espero que você não se importe com a surpresa, disse Diana, olhando brevemente para Nora antes de se concentrar inteiramente em Graham. Sua mãe pensou que seria bom se eu ficasse em Rosefield por um tempo. Ela disse que você poderia usar a empresa. Nora se sentiu invisível como Diana mudou para abraçar Graham. Foi um abraço caloroso e familiar, o tipo compartilhado por pessoas com história. E você deve ser o novo gerente de celeiro, disse Diana, finalmente virando-se para Nora com um sorriso educado que não alcançou seus olhos. Evelyn mencionou você. Isso é Nora Bennett, disse Graham firmemente, movendo-se para ficar ao lado dela. Minha namorada. A palavra parecia inadequada de alguma forma, deixando de capturar o que eles significavam um para o outro. Que legal, respondeu Diana, seu sorriso nunca vacilante. Graham sempre tinha um ponto fraco por desvios.
Evelyn sorriu para a escavação enquanto o rosto de Graham escureceu. Diana, isso é suficiente. Nora não é uma vínculo. Ela é a mulher que eu amo. Claro, disse Diana sem problemas. Eu não quis dizer nada com isso. Claire sempre disse que sua bondade era sua melhor qualidade. A menção de Claire pendurou no ar como um fantasma. Evelyn interveio. Diana ficará no quarto de hóspedes azuis. A senhora Prescott já o preparou. Sem me perguntar, Graham desafiou. Ainda é minha casa também, respondeu Evelyn friamente. A menos que você tenha esquecido que eu coproprietário Rosefield. Isso foi novidade para Nora. Graham nunca mencionou sua mãe com direitos de propriedade da fazenda. Podemos discutir isso mais tarde, disse Graham, sua mandíbula com força. No momento, Nora e eu estávamos jantando. Oh, não vamos interromper, disse Diana, embora ela não tenha se mudado para sair. Cheira delicioso. Essa é a receita. De sopa da sua avó, Graham. Claire mencionou que você adorou. Nora sentiu sua confiança desmoronando. A sopa era sua receita, uma sopa de vegetais simples que ela havia feito para confortar Graham depois de um longo dia. Mas agora, com um comentário casual, Diana havia reivindicado isso como parte de uma história que Nora nunca poderia compartilhar. Na verdade, é a receita de Nora, corrigiu Graham, mas o dano foi causado. Durante o resto da noite, Nora parecia um estranho em uma peça onde todos os outros conheciam suas falas. Diana e Evelyn relembraram reuniões de família e memórias compartilhadas, enquanto Graham se tornou cada vez mais desconfortável. Quando Nora finalmente disse que precisava ir para casa, Graham a levou para o caminhão. Sinto muito por isso, disse ele, sua expressão perturbada. Eu não tinha ideia de que minha mãe iria tão longe. Não é sua culpa, Nora garantiu a ele, embora seu coração estivesse pesado. Mas talvez seja melhor se eu ficar longe por alguns dias. Dê um tempo com sua família. Você é minha família, insistiu Graham, puxando-a para perto. Não deixe que eles o afastem. É exatamente isso que minha mãe quer. Eu sei, disse Nora em silêncio. Mas a conferência está em 3 dias. Nós dois precisamos nos concentrar. Nisso. E depois podemos descobrir isso. Graham parecia que queria discutir, mas finalmente assentiu. Prometa-me que você não vai desistir de nós. Eu prometo, disse Nora, as palavras pegando em sua garganta. Enquanto dirigia para casa, Nora não conseguiu abalar a imagem do rosto perfeito de Diana e a maneira como ela se encaixava tão naturalmente no mundo de Graham, o primo de Claire. Um lembrete vivo da mulher que Graham amava e perdeu. Como Nora poderia competir com um fantasma feito de carne? Os 2 dias seguintes estavam tensos. Nora se concentrou no trabalho e evitou a casa principal, enquanto Graham dividiu seu tempo entre os preparativos da conferência e lidando com seus inesperados hóspedes. Eles falavam brevemente todos os dias, mas o fácil conforto que eles compartilharam pareciam tensos. Na noite anterior à partida da conferência, Nora estava trabalhando no final do celeiro, quando Diana apareceu. Então é aqui que você passa seu tempo, observou Diana, olhando em volta do espaço limpo, mas simples. Combina com você. Nora endireitou, recusando-se a ser intimidado. Havia algo que você precisava, Diana? Apenas uma conversa amigável. Respondeu Diana empoleirando-se graciosamente em um fardo de feno. Mulher para mulher. Sobre o quê? Nora perguntou cautelosamente. Sobre Graham, é claro. O sorriso de Diana ficou triste. Ele passou por tanto. A morte de Claire quase o destruiu. Eu sei, disse Nora simplesmente. Você? Diana desafiou gentilmente. Você sabe que ele se culpou? Que ele ainda acorda chamando o nome dela às vezes? Nora sentiu um frio. Como você saberia disso? Porque ele me disse, disse Diana. Estamos conversando muito nos últimos 2 dias. Sobre Claire, sobre o luto, sobre seguir em frente. Ela se inclinou para a frente, sua expressão seriamente. Eu me preocupo com Graham, Nora. Nossas famílias estão conectadas por gerações. Quero que ele seja feliz. Eu também, respondeu. Nora, mas ele está feliz? Diana perguntou. Sério? Ou ele está apenas tentando escapar de sua dor, concentrando-se em alguém completamente diferente de Claire,
Alguém que não o lembra de tudo o que perdeu? A questão chegou muito perto, dos próprios medos secretos de Nora. Evelyn me contou sobre seus antecedentes, continuou Diana. Você vem de mundos muito diferentes. Quanto tempo antes de essas diferenças se tornarem demais? Antes de perceber que o que ele precisa é de alguém que entenda sua vida, suas responsabilidades? Alguém como você, Nora perguntou, finalmente vendo o verdadeiro propósito de Diana. Diana deu de ombros elegantemente. Eu sempre me importei com Graham. Claire sabia disso e ela confiava em mim com ele. Ela gostaria que ele estivesse com alguém que compartilha seus valores, sua formação, suas memórias. Você não sabe o que Claire gostaria, disse Nora, encontrando sua voz. E não Evelyn. Somente Graham pode decidir o que o faz feliz. É verdade, Diana admitiu. Mas às vezes as pessoas fazem escolhas com base em emoções e não no melhor para elas. Ela ficou graciosamente. Apenas algo em que pensar. Depois que Diana saiu, Nora sentou-se sozinha no celeiro, seus pensamentos em tumulto. E se Diana estivesse certa? E se Graham estivesse apenas usando o relacionamento deles para escapar de sua dor? Ele acabaria se arrependendo de escolher lá sobre alguém que se encaixaria mais naturalmente em seu mundo? Na manhã seguinte, Nora chegou cedo para ajudar a carregar o caminhão para a conferência. Graham parecia cansado, mas sorriu quando a viu. Pronto para a nossa grande apresentação? Ele perguntou, puxando-a para um abraço. Tão pronto quanto eu jamais estarei, respondeu Nora, tentando parecer normal, apesar de sua noite sem dormir. Graham estudou seu rosto. Está tudo bem? Você parece distante. Antes que Nora pudesse responder, Diana apareceu na varanda, parecendo fresca e bonita, em um vestido de verão caro. Graham, não se esqueça do portfólio que sua mãe preparou. Todas as informações financeiras da fazenda estão lá. Eu entendi. Graham chamou de volta. Depois virou-se para Nora. Devemos conversar mais tarde, depois de se estabelecermos no hotel. Nora assentiu, observando Diana acenou alegremente da varanda. As palavras da mulher da noite passada ecoaram em sua mente. Às vezes as pessoas fazem escolhas com base em emoções e não no melhor para elas. O caminho para o local da conferência levou 3 horas. Graham tentou conversar várias vezes, mas as respostas de Nora foram distraídas e breves. Quando eles entraram no hotel, a tensão entre eles era palpável. Ok, o que está acontecendo? Graham perguntou quando eles finalmente estavam sozinhos em seu quarto de hotel. Você mal disse 10 palavras desde que saímos. Nora respirou fundo. Diana veio me ver ontem à noite. A expressão de Graham escureceu. O que ela disse? Que você está conversando com ela sobre Claire, sobre a tristeza, sobre seguir em frente. A voz de Nora tremeu um pouco. Que você ainda acorda chamando o nome de Claire. Graham passou a mão pelos cabelos em frustração. Eu não disse a ela nada assim. Não recentemente, de qualquer maneira. Depois do funeral, sim, conversamos. Ela também estava sofrendo. Mas agora, mal tivemos 2 conversas particulares. Então ela está mentindo? Nora perguntou, esperança queimando. Ou exagerando dramaticamente, confirmou Graham. Isso está fazendo, Nora. Você não pode ver isso? Ela está usando Diana para tentar acionar uma cunha entre nós. O alívio acabou com Nora, seguido rapidamente pela vergonha por duvidar dele. Sinto muito. Eu deveria ter conhecido melhor. Não, sinto muito, disse Graham, pegando as mãos dele. Eu deveria ter desligado isso imediatamente. Após a conferência, teremos uma conversa séria com os dois. Deixe claro que seus jogos não funcionam. Nora assentiu, sentindo-se mais leve do que em Days. Devemos praticar nossa apresentação mais uma vez. Eles passaram a hora seguinte revisando seus slides e notas, voltando à fácil parceria que haviam desenvolvido. Quando eles foram para a recepção de boas-vindas naquela noite, Nora se sentiu mais confiante. Ela poderia lidar com Diana e Evelyn enquanto ela e Graham ficarem juntos. A recepção foi realizada em um grande salão de baile, cheio de profissionais da agricultura de toda a região. Nora sentiu-se deslocada em seu novo blazer e calça, a roupa mais profissional que ela já possuía. Mas as orgulhosas apresentações de Graham ajudaram a aliviar seu nervosismo.
E isso é Nora Bennett, nosso gerente de gado, disse ele. Há um grupo de especialistas em certificação orgânica. Ela revolucionou nossos protocolos de cuidados com animais. Os especialistas pareciam impressionados com o conhecimento prático de Nora, fazendo perguntas detalhadas que ela respondeu com crescente confiança. Graham sorriu para ela do outro lado do círculo, seu orgulho evidente. A noite parecia estar indo bem, até que Nora se virou para encontrar Evelyn Calloway em pé atrás dela, elegante em um vestido preto caro. Surpreso ao me ver, Evelyn perguntou, bebendo champanhe. Eu não sentiria falta do grande momento do meu filho, Sra. Calloway, Nora reconheceu rigidamente. Graham não mencionou que você estava vindo. Graham não sabe, respondeu Evelyn. Diana e eu pensamos que teríamos surpreendido ele. Falando nisso, ela parece estar causando uma impressão. Nora seguiu o olhar de Evelyn para onde Diana estava, conversando com Graham e vários organizadores da conferência. Ela parecia deslumbrante em um vestido de grife, completamente à vontade no ambiente formal. Ela se encaixa tão naturalmente, não é? Evelyn observou. Todo mundo assume que ela está com Graham. Eles fazem um casal tão bonito. Nora se recusou a morder a isca. Se você me desculpar, eu deveria me juntar ao meu namorado. Mas, ao se aproximar do grupo, ela ouviu um dos organizadores dizer: sua família está na agricultura há gerações. Então, isso é impressionante. Os Calloways e minha família cultivam propriedades vizinhas há mais de 100 anos, dizia Diana. Graham e eu praticamente crescemos juntos. Diana faz parecer que estamos relacionados, interrompeu Graham, observando Nora e pegando a mão dela. Nora, venha conhecer o Dr. Phillips. Ele está interessado em nosso programa de criação de porcos. A conversa mudou para os negócios, mas Nora não pôde deixar de notar como Graham teve que abrir espaço repetidamente para ela na discussão, enquanto Diana entendeu sem esforço o jargão da indústria e figuras influentes desbotadas. De volta ao quarto de hotel naquela noite, Nora ficou quieta enquanto se preparava para dormir. Você foi ótimo hoje à noite, disse Graham, sentado, ao lado dela na beira da cama. O Dr. Phillips ficou impressionado com o seu conhecimento. Diana também foi bastante impressionante, disse Nora antes que ela pudesse se impedir. Graham suspirou. Diana cresceu neste mundo. Ela conhece as pessoas certas e as coisas certas a dizer. Mas conhecer as pessoas certas não a torna a pessoa certa. Ele virou o rosto de Nora em direção ao dele. Você é a pessoa certa. Para mim, para Rosefield, para o futuro que eu quero. Seu beijo foi gentil, mas insistente, cheio de promessa e paixão. Nora se deixou acreditar nele, deixou-se cair no conforto dos braços dele e na certeza de seu amor. A manhã seguinte foi a apresentação deles. Nora acordou cedo, nervoso, mas empolgado, apenas para encontrar Graham já vestido e parecendo perturbado. O que está errado? Ela perguntou. Minha mãe está aqui, disse ele sombriamente. Com Diana, eles estão registrados para a conferência. Sabíamos disso, lembrou Nora. Podemos lidar com eles. Graham assentiu, embora ainda pareça preocupado. Vamos nos concentrar em nossa apresentação. É isso que importa hoje. A sessão deles foi agendada para as 10 horas na sala de conferências principal. Ao montarem seus materiais, Nora viu Evelyn e Diana se sentaram na primeira fila. Ignore. Graham sussurrou apertando a mão dela. Você conhece esse material por dentro e por fora. A apresentação começou com Graham apresentando a história de Rosefield, visão para o futuro. Ele falou com confiança, envolvendo o público, com sua paixão genuína pela fazenda. Quando ele apresentou Nora como a força motriz por trás de nossas inovações de bem-estar animal, seu orgulho era evidente. Nora subiu para o pódio, as mãos tremendo um pouco enquanto olhavam para a sala lotada. Por um momento, a dúvida ameaçou sobrecarregá-la. Então ela pegou o sorriso encorajador de Graham e começou a falar. As palavras vieram mais facilmente do que ela esperava. Ela falou sobre os animais, os cuidadosos programas de criação, os métodos naturais de alimentação. Ela mostrou slides de porcos saudáveis em canetas limpas e espaçosas, explicando os benefícios de sua abordagem.
tanto para os animais quanto para os consumidores. O público parecia envolvido, fazendo perguntas pensativas que Nora respondeu com uma crescente confiança. Mesmo algumas das consultas mais técnicas não a perturbaram. Seus anos de experiência prática deram a seu conhecimento que nenhuma quantidade de educação formal poderia oferecer. Quando ela encerrava sua porção, ela olhou para Evelyn esperando ver desaprovação. Em vez disso, a expressão da mulher mais velha estava calculadora, como se reavaliasse um oponente que ela havia subestimado. A apresentação terminou em aplausos entusiasmados, enquanto as pessoas se lotavam para fazer perguntas de acompanhamento. Nora notou Diana se aproximando de Graham com um sorriso caloroso. "Você foi maravilhoso", Diana disse, tocando seu braço familiarmente. "Seu pai estaria tão orgulhoso. E Claire, é claro." Nora observou que Graham se enrijeceu um pouco com o nome de Claire. "Obrigado", ele disse educadamente, mas sem calor. Evelyn apareceu ao lado de Diana. "Vocês dois se saíram bem", disse ela, incluindo Nora em seu olhar pela primeira vez. "Você conhece claramente seus animais, senhorita Bennet." O reconhecimento inesperado pegou Nora de surpresa. "Obrigado, senhora Calloway. Talvez todos pudéssemos almoçar juntos", sugeriu Evelyn, para celebrar sua apresentação bem-sucedida. Graham parecia suspeito. "Qual é o seu ângulo, mãe?" "Sem ângulo", respondeu Evelyn sem problemas. Apenas uma mãe orgulhosa das realizações de seu filho e disposta a reconhecer o talento quando a vê. O olhar que ela deu a Nora ainda estava calculando, mas não era mais abertamente hostil. O almoço foi surpreendentemente civil. Evelyn fez perguntas pensativas sobre o futuro da fazenda, enquanto Diana encantou todos nas mesas vizinhas. Graham permaneceu cauteloso, sua mão frequentemente encontrando Nora de Nora embaixo da mesa, como se quisesse tranquilizar que eles ainda estavam conectados. Depois do almoço, quando eles voltaram para a sala de conferências para as sessões da tarde, Evelyn drew Nora de lado. "Você me surpreendeu hoje", admitiu a mulher mais velha. Sua apresentação mostrou conhecimento e comprometimento genuínos. "Eu amo Rosefield", disse Nora simplesmente. "E eu amo seu filho." "Então você diz", respondeu Evelyn, "e talvez você faça no seu caminho. Mas o amor nem sempre é suficiente, senhorita Bennet. Às vezes, é preciso mais para construir um futuro duradouro." Antes que Nora pudesse responder, Evelyn entregou a ela um cartão de visita. "Meu advogado." Ele preparou a papelada que garantiria sua segurança financeira, separada de qualquer relacionamento com Graham. Um acordo justo em troca de deixar de lado. Nora olhou para o cartão em descrença. "Você ainda está tentando me comprar? Depois de tudo?" "Estou oferecendo a sua segurança", corrigiu Evelyn. "O que é mais do que meu filho pode prometer a você." Diana já expressou sua vontade de ajudar Graham a administrar Rosefield. Eles compartilham história, formação e compreensão. "Suponho que não doeu que ela se pareça com Claire", disse Nora amargamente. "Isso é uma coincidência infeliz", afirmou Evelyn, embora seus olhos dissessem o contrário. "Meu argumento é simples. Graham precisa de alguém que fortaleça sua posição neste mundo, não alguém que prejudica isso." Nora devolveu o cartão. "Eu não vou a lugar nenhum, a senhora Calloway, a menos que Graham me peça." A expressão de Evelyn endureceu. "Não diga que não tentei ser generoso." Naquela noite, depois de um dia agitado de sessões da conferência, Nora e Graham retornaram ao quarto de hotel exausta, mas preatendido com sua apresentação bem-sucedida. "Eu tenho pensado", disse Graham, enquanto eles se preparavam para o jantar da conferência. "Depois de vê-lo hoje tão confiante e conhecedor, percebi algo importante." "O que é isso?" Nora perguntou, ajustando seu colar no espelho. "Você deve voltar para a escola", disse Graham. "Termine sua educação como você sempre quis. Torne-se um técnico veterinário ou mesmo um veterinário, se é isso que você deseja." Nora virou-se para encarar Lu, surpreso. "É um pensamento agradável, mas a faculdade comunitária está a 1 hora de distância e eu tenho responsabilidades em Rosefield." "Podemos ajustar sua programação", insistiu Graham. "Contrate ajuda adicional se necessário."
Quero que você tenha a chance de realizar seus sonhos, não apenas me ajudar com os meus. Tocada por sua generosidade, Nora o beijou suavemente. Vamos falar sobre isso após a conferência. No momento, devemos nos concentrar no jantar de hoje à noite. A gala da conferência foi realizada no maior salão de baile do hotel. Os agricultores, internos não acostumados, se misturaram com cientistas agrícolas e representantes da indústria. Nora se sentiu inadequada em seu simples vestido preto, ao lado do vestido de designer de Diana. Mas o admirador de Graham o tranquilizou. Você está linda, ele sussurrou quando eles entraram no salão de baile. A mulher mais bonita aqui. A noite progrediu agradavelmente, até que os prêmios fossem anunciados. Para sua surpresa, Rosefield Acres ganhou reconhecimento pelas práticas pequenas e inovadoras. Graham Calloway e Nora Bennett, por favor, adiante, chamou o apresentador. Ao aceitar o pequeno troféu, o apresentador acrescentou: e um agradecimento especial a Evelyn Calloway, cuja contribuição financeira para o nosso fundo de bolsas de estudo tem sido mais generosa. Nora olhou para Evelyn, que estava assistindo com um sorriso satisfeito. Ela comprou este prêmio? Essa era a maneira dela de mostrar que ela controlava o sucesso deles? Após a cerimônia, quando Graham foi entrado em uma conversa com potenciais investidores, Nora saiu para a varanda para o ar fresco. A noite foi legal e clara, com estrelas visíveis, apesar das luzes da cidade. Uma grande visão, não é? A voz de Diana veio de trás dela, por dentro e por fora. Nora se virou para encontrar o primo de Claire observando, com algo como simpatia. O que você quer, Diana? Nora perguntou cansada. Para dar alguns conselhos, respondeu Diana, movendo-se para ficar ao lado dela na grade. De alguém que conhece Graham há muito mais tempo do que você. Não estou interessado em seus conselhos, disse Nora firmemente. Diana continuou de qualquer maneira. Ele vai pedir que você se case com ele, em breve. Ele ordenou o anel na semana passada, um design personalizado, não o cenário antiquado de sua avó. Nora sentiu seu coração pular. Como você sabe disso? Porque Evelyn encontrou o recibo em sua mesa, admitiu Diana. Ela está monitorando as contas dele. Isso é invasão de privacidade, protestou Nora. Isso é uma preocupação materna, rebateu Diana. Mas não é o meu ponto. O que quero dizer é que antes de dizer que sim, você deve se perguntar se você está realmente pronto para viver a vida dele. Ela gesticulou através das portas de vidro para onde Graham estava cercado por pessoas da indústria. Aquele homem, lá, aquele no traje perfeito que faz conexões comerciais. Essa é a verdadeira Graham Calloway, o proprietário da fazenda, o empresário, o pilar da comunidade. O homem que algum dia correr para o escritório local, ingressar no conselho do hospital, participará de caridade galas. Os olhos de Diana pretendiam o rosto de Nora. O homem quieto que lhe traz café no celeiro? Isso é apenas uma fase, um retiro temporário de quem ele realmente é. Você não o conhece, insistiu Nora, mas as palavras de Diana encontraram a marca deles. Eu o conheço desde que éramos crianças, respondeu Diana gentilmente. Eu era a dama de honra no casamento dele. Eu segurei sua mão no funeral de Claire. Eu sei exatamente quem é Graham Calloway e a vida que ele deve liderar. Ela tocou brevemente o braço de Nora. Você parece uma pessoa decente. Não estou tentando machucá-lo. Estou apenas sugerindo que, antes de cometer sua vida com a dele, certifique-se de estar preparado para o que isso realmente significa. Com isso, Diana voltou ao salão de baile, deixando Nora sozinha com pensamentos preocupantes. Mais tarde, naquela noite, enquanto se preparavam para a cama, Graham notou a distração de Nora. O que há de errado? Você ficou quieto desde a cerimônia de premiação. Sua mãe comprou esse prêmio? Nora perguntou diretamente. Graham parecia assustado. O quê? Não, pelo menos acho que não. Por que você perguntaria isso? O apresentador mencionou sua doação, apontou Nora. Parecia conveniente. Minha mãe doa a causas agrícolas todos os anos, explicou Graham. Não está relacionado ao prêmio. Nora não estava convencida, mas deixou para lá. Uma pergunta mais importante pressionou sua mente. Graham, seja honesto comigo.
Sou o suficiente para você? Para a vida que você quer levar? O que você está falando? Graham perguntou confuso. O homem que conheci no celeiro, quieto, gentil, focado na fazenda, é que o verdadeiro você? Ou é o verdadeiro Graham Calloway, o empresário lá hoje à noite, fazendo conexões e planejando expansões? Compreender ocorreu os olhos de Graham. Diana chegou até você, não é? Ou minha mãe? Basta responder à pergunta. Nora pressionou. Graham sentou-se ao lado dela na cama, pegando as mãos dele. Eu sou os dois homens, Nora. O fazendeiro tranquilo e o empresário. Antes de Claire morrer, eu os equilibrei muito bem. Então a dor me empurrou para isolamento e me tornei apenas o homem quieto no celeiro. Ele apertou suas mãos gentilmente. Você não me trouxe de volta à fazenda, Nora. Você me trouxe de volta para mim mesmo, tudo de mim mesmo. E sim, parte desse eu é o homem que frequenta funções de negócios e serve em conselhos comunitários. Eu não me encaixo nesse mundo, disse Nora suavemente. Hoje deixou isso claro. Você se encaixa perfeitamente, Graham contradiz. Você impressionou a todos com seu conhecimento e paixão. O constrangimento que sente é apenas desconhecimento, não inadequação. Ele inclinou o queixo dela para encontrar seus olhos. Mas aqui está a parte importante. Se você nunca quiser participar de outra conferência ou gala de caridade, tudo bem também. Eu não te amo como você se encaixa no meu mundo. Eu te amo como você criou um novo mundo comigo. Suas palavras acalmavam seus medos, mas uma pergunta permaneceu. Diana disse que você pediu um anel, um design personalizado. O rosto de Graham mudou de surpresa a aborrecimento e ternura. Eu queria que fosse uma surpresa. Não para esta viagem ainda não está pronta. Mas sim, eu tenho trabalhado com um designer. Não porque o anel da avó não é bom o suficiente, mas porque eu queria que você tivesse algo que era apenas seu. Não é um para baixo ou um substituto, mas algo novo, como nós. Lágrimas encheram os olhos de Nora. Eu ficaria feliz com um laço de torção se viesse de você. Graham riu suavemente. Eu sei, essa é uma das milhões de razões pelas quais eu te amo. Ele a beijou então, um beijo cheio de promessa e certeza que afastou a última de suas dúvidas. O último dia da conferência passou em um borrão de sessões e redes. Evelyn e Diana mantiveram distância, embora Nora costumava sentir os olhos nela. Quando empacotaram o caminhão para a viagem de volta, Nora estava exausta, mas satisfeita com o que haviam realizado. Pronto para ir para casa? Graham perguntou, enquanto se afastavam do Hotel Lar. A palavra ressoou no coração de Nora. Rosefield havia se tornado em casa de uma maneira que nenhum lugar estava desde que seus pais morreram. Sim, ela disse simplesmente. Estou pronto. O carro de volta. Era silencioso, mas confortável. Os dois cansados da conferência, mas contentes com a empresa um do outro. Quando se aproximaram de Rosefield, Graham pegou a mão dela. Eu tenho pensado no que vem a seguir, disse ele. Para nós, para a fazenda. E? Nora provocou. E eu quero que você se mude para a casa principal, disse Graham. Não como meu funcionário ou mesmo apenas minha namorada, mas como meu parceiro em tudo. A fazenda, a vida, tudo isso. O coração de Nora correu. Você está me pedindo para... Ainda não. Graham interrompeu com um sorriso. Isso está chegando, mas com um anel adequado e um discurso melhor. Por enquanto, estou apenas pedindo para você voltar para casa. Para nossa casa. Lágrimas picaram os olhos de Nora. W.A.E. sobre sua mãe e Diana. Eles podem ficar se nos aceitarem ou sair se não o fizerem, disse Graham com firmeza. Mas Rosefield é nosso agora, seu e meu. E qualquer futuro que construímos, aqui será a nossa escolha, não a deles. Quando eles se voltaram para a longa garagem que leva a Rosefield, o sol poente pintou a fazenda em luz dourada. Os celeiros, campos e pomares se esticaram diante deles, bonitos e cheios de promessas. Eu tenho uma condição, disse Nora enquanto estacionavam em frente à casa principal. O que é isso? Graham perguntou. Mantemos o piano na marquise, disse Nora com um sorriso. Eu sempre quis aprender a jogar. Graham riu, o som livre e alegre. O piano fica, e eu vou te encontrar um professor.
E podemos precisar remodelar o escritório do celeiro, continuou Nora, aquecendo a ideia de construir um futuro juntos. Se eu vou ter aulas e gerenciar o gado, vou precisar de um espaço de trabalho melhor. Feito, concordou Graham. Algo mais? Nora olhou para a casa que logo seria sua casa, na fazenda que a levou a Graham, para o homem que ela amava de todo o coração. Só uma coisa, ela disse suavemente. Seja feliz, Graham Calloway. Seja feliz comigo. Isso, disse Graham, inclinando-se para beijá-la. É a promessa mais fácil que já farei. Enquanto caminhavam de mãos dadas em direção à casa, Nora sabia que haveria mais desafios pela frente. Evelyn não desistia facilmente. Diana pôde demorar. Os diferentes mundos de onde vieram às vezes criam confusão ou conflito, mas ela também sabia que o que eles haviam construído juntos era mais forte do que qualquer obstáculo. Graham havia alimentado mais do que porcos sob seus cuidados. Ele havia alimentado seus sonhos, sua confiança, seu coração. E ela fez o mesmo, por ele. Juntos eles entraram na varanda de Rosefield Acres, prontos para escrever o próximo capítulo de sua história. Uma história que começou com uma mulher que cantou para animais e um homem que encontrou coragem de amar novamente. E em algum lugar da brisa da noite, Nora pensou que ouviu a voz da avó cantando a velha música folclórica sobre encontrar amor em lugares inesperados. Porque às vezes, o caminho para um coração não é através de grandes gestos ou origens perfeitas. Às vezes, é através da simples bondade, ao ver a pessoa que outras pessoas sentem falta, através do silencioso milagre de duas pessoas quebradas, se tornando inteiras. Naquela noite, enquanto Graham e Nora estavam na porta de sua casa, o futuro se estendeu diante deles, não perfeito, não fácil, mas o deles para construir juntos. E isso foi mais do que suficiente.